O tema de hoje é citação criminal eletrônica. A gente vai entender basicamente quais são os requisitos que se precisam para poder efetuar ela e que ela tenha validade. Quando a gente fala de cumprimento de mandado, eu não estou fazendo uma citação eletrônica. Isso é o que tem que ficar bem claro. Não é uma citação eletrônica. Mas a gente tem um ponto de vista terminologia, né? Da citação por meio eletrônico. Não se aplicam as regras da citação eletrônica. Além de ser um assunto que é muito recente, ainda há pouca regulamentação sobre o tema. Faço, não faço, posso fazer, está certo, está errado. E também temos outros entendimentos de que isso não deve ser feito. Como é que um oficial de justiça, como é que uma pessoa consegue identificar outra de forma inequívoca através de uma ferramenta remota? Porque as consequências do ato nulo na citação criminal são bem mais sérias do que as consequências nos processos civis. Então já vou logo dar um exemplo aqui. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma estreia da Escola de Oficiais aqui no nosso canal no YouTube. O tema de hoje é citação criminal eletrônica, isso mesmo. E eu estou aqui com Daniel Faião, Mauro Faião e também essa ideia da citação eletrônica, né, de cunho penal. A gente vai entender basicamente quais são os requisitos que se precisam para poder efetuar ela e que ela tenha validade. Não é isso, senhores? Muito boa noite. Perfeitamente. Mais uma boa noite. É isso aí. Buenas. Cumprimentos também. Nunca mais lhe vi. Tudo certo. Faz tempo, né? Pois é, né? O cara deu uma lustrada na cabeça E agora. hoje Ficou bom, ficou bom. Foi o mestrado que ajudou. Nesse mesmo. Pois é. Cara, esse é um tema que a gente já conversou muito, não necessariamente esse de forma específica, né? Mas a gente já falou muito de comunicação processual em outros vídeos, cards por aqui em algum lugar nessa tela. Já falamos sobre intimação, citação, notificação, como acontece com empresa, como que acontece em condomínio, de várias modalidades. E a gente resolveu agora gravar esse vídeo sobre a citação eletrônica criminal, porque além de ser um assunto que é muito recente, ainda há pouca regulamentação sobre o tema. Tem muitos colegas que ficam inseguros de fazer esse tipo de citação por meio eletrônico e muitas perguntas também nas nossas redes sociais. Como é que faz? Faço, não faço? Posso fazer? Está certo? Está errado? E nesse cenário nós temos alguns pontos que atrapalham ainda no nosso procedimento. Que a gente tem pouca regulamentação e também temos outros entendimentos de que isso não deve ser feito. Como assim? Vamos bater um papo já sobre isso, né? Então, por que a gente especificou esse vídeo na citação eletrônica criminal? Porque as consequências do ato nulo na citação criminal são bem mais sérias do que as consequências nos processos civis. Então, por isso que a gente vai focar nesse ponto aqui hoje. E, obviamente, que a gente falar aqui em relação à citação criminal também serve possível, que tem um pouco menos desse critério, que deve ser mais voltado aqui para o criminal, né? Mas o que for dito aqui também serve para lá. E não só a nulidade, né, Daniel? A própria efetividade do ato, o próprio prosseguimento processual, quando a gente tem uma citação ali frágil, porventura o réu não tenha tido um conhecimento de fato sobre aquele processo, no criminal também é muito mais gravoso, porque a consequência para ele pode ser o cerceamento de uma liberdade. Então a gente tem que ter cuidado dos dois lados, tanto para evitar uma nulidade, porque a consequência, como o Daniel falou, é muito grave. A gente está falando aqui de segurança pública. Eu posso ter criminosos que não serão punidos, eu posso ter prescrição aí no processo penal por uma nulidade que pode ocorrer daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. E a consequência vai ser essa, vai ser impunidade, né? De outro lado, a gente pode acabar punindo pessoas que não tiveram oportunidade de se defender. E aí a gente está violando garantias de natureza constitucional, que é contraditório, ampla defesa. Ou seja, de qualquer lado aí, a gente tem prejuízos muito grandes. No cível, geralmente, a gente está falando de interesses privados. Geralmente, também tem interesses públicos ali por trás, principalmente quando a gente vai para alimentos. Mas no penal, em geral, a situação é mais gravosa. Então, tudo que a gente falar aqui, né, Daniel, sobre o procedimento para o penal, que é o mais delicado, vale para qualquer outro. Então, a citação criminal é a situação mais complexa que a gente tem. Então, se eu consigo fazer uma citação criminal, se é válido para o criminal, vai ser válido em qualquer outra situação. Isso no contexto eletrônico, né? No contexto eletrônico, que a gente já falou sobre o contexto eletrônico também geral, civil e criminal, já falou sobre a alteração do CPC em agosto de 2021, já falamos sobre as implicações e agora a gente resolveu focar na citação criminal.
A gente bate um pouco aqui porque é um procedimento, quando a gente puxa para o oficial de justiça, que já está abarrotado de trabalho, quando a gente consegue efetuar alguns atos por meio eletrônico, às vezes é muito mais prático. Óbvio que a gente tem um trabalhozinho prévio de pesquisa, mas o ato é mais prático, é mais célere e, em geral, bem mais efetivo também. E até a quantidade, né, que você consegue fazer. Acho que eu presumo que você consegue fazer aí 5, 6, 10 citações, bem mais, né, numa sequência do que ter que fazer uma por uma indo diligenciar. Isso depende um pouco. Tem gente que não gosta, né, de fazer o eletrônico, porque então. é mais delicado, existe uma certa insegurança, né, que o Daniel comentou no início. E tem gente que não quer fazer, não é porque não concorda, é porque acha mais difícil, não tem muita intimidade com tecnologia, com foto, com anexar uma imagem, com essas questões tecnológicas. Aí, dependendo da diligência... Ou às vezes não está seguro em relação ao procedimento. Qual é o passo a passo que eu devo entregar aqui, Eu tava para quando eu pensando nisso entregar agora. a minha certidão, eu explicar direitinho lá no processo e depois eu não efetuar um ato nulo. Sim. Por exemplo, eu não responder um processo administrativo, mas lá na frente. Exatamente. E aí a gente tem, logo no início a gente falou sobre citação criminal eletrônica, mas a gente tem um ponto de vista, terminologia, né? Da citação criminal por meio eletrônico. Para não ficar dúvida para a galera, como que a gente pode diferenciar Sim, isso? boa, Daniel, é bom esclarecer isso. A gente tem essas duas expressões, né? Citação eletrônica, vamos esquecer esse civil criminal, e citação por meio eletrônico. Na prática era para ser a mesma coisa, só que ao longo dos anos nós tivemos alguns procedimentos diferentes que a própria legislação complicou. A gente tem lá desde 2006 a Lei do Processo Eletrônico, que fala sobre citação eletrônica. A gente tem no CPC de 2015, que fala também sobre citação eletrônica. A gente tem na alteração de 2021 do CPC, que fala também da citação eletrônica. Todas elas utilizam meios eletrônicos, mas a ideia é que essa comunicação seja feita de maneira automatizada, através de sistema, através de bancos de dados. E existe regulamentação para isso, principalmente hoje no civil, como eu já falei, com a alteração do CPC em 2021. Tem regulamentação própria, tem prazo próprio, tem forma de efetuar, a contagem do prazo não é do momento da comunicação, não é do momento da juntada, tem um prazo diferenciado, tem regras, se a pessoa não confirmar o recebimento, tem que ir para os métodos tradicionais, enfim, esse é o meio puramente eletrônico. Quando a gente fala de oficial de justiça, quando a gente fala de cumprimento de mandado, eu não estou fazendo uma citação eletrônica. Isso é o que tem que ficar bem claro. Não é uma citação eletrônica, é uma citação por mandado. É outra modalidade. Eu tenho uma citação por carta também. Eu tenho uma citação por mandado e eu tenho uma citação eletrônica. Todas elas são pessoais. Eletrônica, carta e mandado são espécies. Logo, o oficial de justiça faz a citação por mandado, com o uso de recursos eletrônicos. Eu, oficial de justiça, posso realizar uma diligência presencial, fazer uma comunicação presencial ou fazer uma comunicação remota, com o uso de meio eletrônico. E é essa que a gente chama de citação por meio eletrônico. Não se aplicam as regras da citação eletrônica. Então já vou logo dar um exemplo aqui. Quem questiona que a lei de 2006 do processo, que trata da citação eletrônica, exclui a citação no processo penal. Por lei é proibida a citação eletrônica no processo penal. E aqui nós temos uma modalidade diferente, porque ela não é eletrônica, ela é por mandado. E aí a gente tem, além dessas duas, da eletrônica e da por meio eletrônico, que é por mandado, a gente tem uma modalidade diferente aí no meio também, que a gente chama de híbrida hoje. Já está até popularizado, que é o oficial de justiça que com o mandado realiza uma diligência presencial, inicialmente, não consegue êxito, mas obtém um contato eletrônico e utiliza esse contato logo em seguida para realizar a comunicação. Ela inicia presencial e termina por meio eletrônico. Então, essa é a diferenciação que a gente precisa ter em mente. Para não confundir, fechar essa ideia, Bacana, bacana. pensa assim, ó, se eu estou fazendo uma comunicação eletrônica, eletrônico, tem um robô, tem um sistema ali que resolve. Se eu estou fazendo por meio eletrônico, é um procedimento. Tem uma pessoa ali fazendo isso, tem um oficial de justiça, ou um servidor do cartório também pode fazer dessa forma. Mas se eu estou fazendo por meio eletrônico,
É um procedimento. Você vai fazer como? Você vai pegar o seu carro e ir até lá, ou você vai pegar o seu telefone ou o seu WhatsApp? Qual ferramenta você vai utilizar? O recurso, né? Qual que você está recurso? utilizando. Pois é. Então, assim, eletrônico é um robô. Por meio, entenda-se uma ferramenta, tem um cara ali utilizando um recurso para chegar nesse ponto, que é o que a gente vai discutir aqui. Algo que eu fiquei intrigado no início da fala do Daniel é que, assim, a preocupação de fazer esse tipo de citação é justamente por uma falta de procedimento, né? Entender o procedimento que se vai fazer, esse passo a passo. E talvez isso linka com o que você falou, assim, que tem pessoas que preferem não fazer, porque justamente tem essa fragilidade do entendimento de como fazer e não ter um procedimento nulo depois, lá na frente, né? Um ato nulo. Um ato nulo. Então, a gente repete, né? A falta de padronização faz com que a pessoa não tenha essa habilidade de fazer, porque não se tem um tutorial, um passo a passo. Cada um acaba fazendo do jeito que é mais fácil e que mais lhe convém, né? Para chegar no resultado final. Eu final. vou complementar a sua fala para passar o gancho para o Mauro. Não é só isso. Essa modalidade ela é muito nova. Ela é muito nova. E a galera, os oficiais de justiça, apesar de ter turmas mais novas, mas a faixa etária em geral dos oficiais de justiça é da galera mais da velha guarda. Então o pessoal já tem o costume, há décadas, fazendo da mesma forma. Pega o papel, procura nas páginas amarelas, olha aqui eu exagerando, para ser mais lúdico, né? Pega o seu carro e vai. Aí veio o GPS, veio o Google Maps, satélite, aquilo tudo, e o pessoal vai se adequando. Isso demanda um tempo. Sim. Né? E aí o pessoal, a turma, os colegas estão se adequando. Agora imagina o colega que tem 50 anos, 60 anos, está na ativa ainda e ainda não tem essa habilidade. Né? Naturalmente isso demora um pouco. Agora depende de cada um, né? Se essa demora vai ser uma demora que vai ser resolvida logo ou se vai ser resolvida de uma forma lenta, depende da galera. Mas só para somar no teu pensamento, tem o costume, o modo de se fazer mais analógico e a gente precisa virar essa chave rapidinho para ser mais proativo, para ser mais eficiente. E foi a pandemia que ajudou a virar um pouco essa chave, né? A gente mitigou um pouco essa cultura tão conservadora que a gente tem no judiciário. O judiciário é conservador, é tradicional e tem que ser muitas vezes para poder garantir a regularidade do processo. E no processo penal a gente fala sempre de garantia constitucional, já mencionei, mas tem que repetir: ampla defesa e contraditório. Toda a tese, todos aqueles que defendem que não seria possível essa comunicação por meio eletrônico, pela fragilidade que é naturalmente maior, defende justamente as garantias constitucionais. Seja porque pode não ser aquela pessoa com a qual eu estou falando, seja porque ela pode não ter recebido ou compreendido o caráter da comunicação, que é mais difícil, convenhamos, é mais difícil você fazer à distância. Ou seja, até mesmo porque existem os analfabetos digitais. Por mais que tenha a ver com a compreensão que eu acabei de falar, por mais que ele ouça, por mais que ele leia, ele não compreende a natureza daquele ato. Né? Isso acontece muito. E por haver essa possibilidade, muitos defendem que não é possível essa comunicação eletrônica porque eventualmente vai haver um prejuízo e falam em nulidade absoluta. Não seria possível a comunicação por meio eletrônico, já que existiria aí um prejuízo presumido. E é um entendimento válido, razoável. Mas a gente teve a pandemia aí que mitigou um pouco isso e está virando essa chave aí que o Daniel falou, para cada vez mais atos eletrônicos ou por meio eletrônicos sejam válidos. Mas de outro lado, virando a chave, a gente tem aqueles mais... eu ia falar modernos, mas eu posso estar sendo injusto com os outros. Não é questão de modernidade, né? Talvez seja uma questão de informalidade. Uma diminuição na carga da informalidade e um objetivo maior na finalidade do ato. Que uma coisa é certa, a gente não pode, e aí já estou falando até de entendimento do STJ, que eu vou mencionar mais para frente, a gente não pode presumir que um ato é nulo sempre, caso ele tenha atingido sua finalidade. A gente tem um princípio no processo penal que é: não há nulidade se não há prejuízo. Eu preciso de um prejuízo, eu preciso da demonstração de um prejuízo. Ora, se aquela informação chegou no destinatário
chegou de maneira integral, ela compreendeu, era aquela parte e ela escolheu não se defender, escolheu não participar do processo, não há de se falar em nulidade. Sim. Eu preciso modernizar, eu preciso que o processo judicial, mesmo no penal, acompanhe a evolução social. E veja que não é uma mera comodidade quando a gente fala que isso vai ser aceito. Ah, mas você pode ir na residência do cidadão e realizar o ato. Não. É extremamente comum de o cidadão não residir mais naquele endereço, pode estar fora do estado, pode até estar em outro país, que aí é uma polêmica à parte que a gente vai mencionar. Mas o que eu queria deixar claro agora também é que existem esses dois posicionamentos, pela validade, pela possibilidade de validade do ato e também pela impossibilidade absoluta desse ato. São dois entendimentos válidos, hoje são muito discutidos. O que vem preponderando é a validade do ato processual, e aí a gente recai sobre regulamentação, sobre como fazer. Porque lembrando, a gente não está falando aqui de uma comunicação eletrônica, ela é por meio eletrônico que surgiu principalmente durante a pandemia. E a gente ainda está engatinhando aí em relação aos requisitos, às formalidades e no final das contas, o passo a passo que a gente precisa fazer. Esse procedimento realmente ele tem que existir, né? Para que até para o pessoal da velha guarda, como o Daniel falou, possa ter um certo conforto para poder realizar esse procedimento que não é comum para eles, né? Então, E é difícil de fazer. E o pessoal da velha guarda, a galera mais antiga, né? Apesar de alguns ainda não ter essa familiaridade com a tecnologia, eles têm muita experiência. Então eles têm já o feeling, o tato. Olha, eu não quero o meio eletrônico, porque quando eu vou, eu já percebo, eu já vejo. É o jogo de cintura que os mais novos ainda não têm. Isso não tem jeito, só vem com o tempo. Isso. Não tem jeito. Então, às vezes é uma preferência de trabalho. Mas aí quando a gente esbarra com sobrecarga, com uma pancada de mandado que eu tenho que resolver, e aí não tem que se questionar. O meio eletrônico, ele é muito mais rápido. Então, se você tem uma fila muito grande e você ainda assim quer fazer as diligências presenciais, você vai ter um problema. Dá para tentar, né? Dá para tentar ver se a pessoa colabora. Eu acho que pode ser um primeiro passo. Deu certo, foi de boa, fluiu bem, resolvi. Opa, tive algum entrave? Aí eu vou. Então, sobre procedimento a gente vai... Eu acho que já, né? Eu sei que você tem umas perguntas aí. Tô aqui só olhando pro Mauro para esperar aquele momento, né? E assim, o Daniel falou da dificuldade de fazer, não é só o excesso de trabalho, né? A gente tem o problema da falta de colaboração, né? No processo penal é muito comum, as pessoas têm medo, de um lado tem pessoas que colaboram. Geralmente, você me corrige se eu estiver errado, Daniel, quanto maior é o poder econômico, maior é a dificuldade. Quanto menor o poder econômico, maior é a colaboração. Existe essa relação. Isso aí é em todo canto. No judiciário, né? Na seara penal também. Nossa. E existe essa questão da colaboração. E de outro lado também a gente tem a falta de dados. Porque eu preciso de um WhatsApp, de um e-mail, de um número telefônico. O e-mail nem é bom. O e-mail não funciona bem. Em geral só funciona para a empresa. O e-mail não é uma ideia legal. O legal aqui é telefone e WhatsApp. A gente vai chegar lá também. E o oficial de justiça não costuma muito ter acesso a esses bancos de dados, o que ajudaria demais. Em alguns locais os oficiais têm. Então eu faço uma pesquisa rápida nos bancos de dados disponíveis e tento os contatos que estão ali. Se eu obtive êxito, perfeito. Se não... A gente já sabe que é comum que os cartórios não coloquem o telefone dos destinatários no mandado. Isso vem mudando com o tempo. Hoje já não me surpreende se eu encontrar lá no mandado. Mas é raro acontecer. Quando isso não acontece, eu vou lá no processo. Estamos falando de processo criminal, né? Eu vou procurar onde? O que deu origem a esse processo? Um inquérito. Que ele começa com um boletim de ocorrência. E quem faz isso são as delegacias. Sim. E na delegacia, pelo menos no exemplo aqui no nosso estado, nossa, a gente vê uma qualificação completa da pessoa. Vem lá o nome do pai, da mãe, a cor da pessoa, a profissão, a idade, nível de escolaridade, vem tudo. Estou vendo identidade de gênero agora também. Vem identidade de gênero. Quando aparece o campo telefone, está em branco. Bicho. Quando não vem no mandado,
Poxa, a gente conversa internamente no fórum. Mas quando não vem no processo, é um erro grave hoje, com a tecnologia batendo na porta e com esse procedimento aí aberto e disponível. Mas como eu vou usar o procedimento se a origem do processo não traz esse dado para mim? Aí o que vem nos mandados, que eu já vejo vários exemplos aqui. O juiz colocando no mandado, senhor oficial de justiça, anote o telefone, o contato eletrônico do réu para futuras possíveis audiências eletrônicas. Mandando o oficial fazer. Tem algo de errado com isso? Não tem. Mas não poderia ter suprido lá no início do inquérito? Sim. Não poderia estar lá no boletim de ocorrência ou em qualquer parte do inquérito? Não poderia ser transportado do processo para o mandado? Isso é assim com você também? Eu não quero criar polêmica não, mas eu queria ver se isso acontecia só aqui. Já criei polêmica, é isso aí. Porque se você resolveu, fala pra gente como você resolveu. Porque a gente tá nesse dilema por aqui. E mesmo quando tem, é tão comum as pessoas mudarem de número. Mudam tanto, ainda mais quando a gente fala de pessoas de baixa renda. As pessoas mudam demais de número. Mas a gente tenta, pô. Quando chega no processo, eu sei que não é todo mundo, mas eu vou lá, eu procuro. Pô, Daniel, não é a sua função estar analisando isso. Eu consigo analisar muito mais rápido do que está em diligência. Eu acho muito mais rápido aqui no processo. Ah, mas eu não gosto. Bom, se você não gosta, você faça da sua forma. É o custo-benefício. É o custo-benefício. Aí cada um tem um jeito, né? Não é nossa função, etc, etc. Não estou discutindo isso. Eu estou discutindo assim. Se a gente consegue ter o dado no processo ou no mandado, está lá disponível para a gente pode tentar. Se vai dar certo ou não... eu acho que eu posso colocar da seguinte forma, para não haver dúvida. Se eu tenho contato no mandado, ou se eu obtenho contato em diligência, com a mãe, com o pai, com o vizinho, em qualquer uma dessas duas situações, eu tenho uma grande carta na manga que eu devo usar. Ah, mas eu não quero constar processo, eu não quero acessar banco de dados, eu não tenho tempo, eu não gosto, eu não quero. Ok, é compreensível, mas se eu tenho no mandado, ou se eu obtive, e eu devo tentar obter esse contato em diligência, eu devo tentar usá-lo. Usá-lo para efetuar o ato processual, que é minha obrigação legal, inclusive com o uso de uma ferramenta remota, se possível. O que eu ainda vejo muito hoje, que me entristece demais, é o colega fazer uma diligência, é uma casa de um familiar, de um conhecido, e ele não fazer constar que solicitou um número telefônico, que solicitou um contato. Ao ponto de ser enviada a carta precatória para o outro lado do país, que eu já acompanhei, porque eu informei o endereço, eu não tinha contato eletrônico. Quando chega lá, o oficial de justiça diz, olha, aqui é a casa do pai. Aliás, o pai reside aqui também, a casa da ré e a casa do pai. O pai diz que ela está viajando sem data de retorno. Cadê o contato telefônico? Cadê o e-mail? Cadê o Instagram? Cadê o WhatsApp? Para poder encontrar. A carta precatória volta negativa para cá para a gente, para depois enviar outra, porque a pessoa estava viajando, um dia ela volta. É isso que me entristece. É a falta de uso desse recurso híbrido. Sim. A diligência presencial mais a obtenção do contato telefônico. Aqui nesse ponto, eu entendo que é dever do oficial de justiça, ao menos solicitar e fazer constar na certidão. E chegamos naquele momento que eu gosto bastante. Esperado. Esperado. E aí, Mauro? E aí, tudo bem? O que diz a lei? Não é possível que você, a essa altura, ainda não saiba o que diz a lei. Vamos lá. Eu já mencionei aqui, então eu vou ser breve. Fiz até um breve histórico aqui para ficar mais claro. A gente teve, a partir de 2006, a lei do processo eletrônico, que fala sobre como realizar essas comunicações eletrônicas, proibindo, inclusive, a citação no processo penal, né? E aí eu lembro que é a citação eletrônica e não a citação por oficial de justiça com recursos eletrônicos. Sim. Que é aceita, por enquanto está sendo aceita. Nem que seja nessa situação de excepcionalidade, mas está sendo aceita. Em 2008, a gente teve uma inserção interessante no Código de Processo Penal, no artigo 201, que poucas pessoas conhecem. Ele já permitia, lá em 2008, a intimação da vítima por meio eletrônico, caso ela aceitasse. Então, olha só, 2008. Para quê? Para facilitar comunicações de qualquer natureza envolvendo o ofendido, já que ele é considerado aí como parte interessada, né, na ação penal. Em 2008. E aí a gente teve um salto para 2015, que o CPC trouxe alguma regulamentação sobre comunicação eletrônica, especialmente para empresas, né? E isso veio a ser, de certa forma,
impulsionado pela pandemia. Nossa pandemia iniciou em... Nossa não, mundial. 2020, né? Final de 2019, início de 2020 no Brasil. E aí, em 2020, a gente já teve a primeira resolução do CNJ, que está válida até hoje, a 354, que lá no artigo 8º ela permite o cumprimento de mandado digital. E o que é o cumprimento digital, de mandado ou de mandado digital? Não é a citação eletrônica. Aí eu já diferencio da lei de 2006. Eu já tenho aí uma permissão para o oficial de justiça, para a secretaria, de realizar os atos com recursos eletrônicos. Sim. Ela permite, mas não regulamenta. Ela diz muito pouco. Ela diz somente que eu preciso confirmar a identidade e que eu preciso confirmar o recebimento da informação. Mas não diz como. Como é que eu confirmo uma identidade? Como é que eu confirmo se a pessoa recebeu ou não? Ela não regulamenta isso e isso é muito frágil ainda até hoje, tá? A gente está em 2020. É que antes de você passar para a próxima, eu queria saber realmente como é que você faz para poder ter essa identificação, né, do réu. Como é que funciona isso? Aí você já está me avançando para a decisão que nós temos do STJ, Certo. tá? Eu vou chegar lá. Você quer que eu segure um pouquinho? Segura. Tá, segurar. Então deixa eu anotar aqui. Segura. Na verdade, ela aconteceu nesse ano 2020 para 2021. Tá nesse meio, tá? Mas deixa eu só terminar de falar o que tem de regulamentação. Certo. Tá? A gente falou aqui do CNJ 2020. Em 2021, alteração do Código de Processo Civil para as citações eletrônicas, puramente eletrônicas. Nada fala sobre o oficial de justiça, sobre como a secretaria vai fazer. Tá? É a citação do robô, que o Daniel falou, automatizado. A gente está em 2021. Nesse meio tempo aqui, começamos a ter decisões, que vai dar essa resposta que você perguntou agora. Em 2023, eu tenho um exemplo aqui local, do nosso Tribunal de Alagoas, que no Código de Normas, que é um grande código que nós temos, da mesma forma que o CNJ, em 2020, também permite a comunicação por meio eletrônico, cumprimento de mandados por meio eletrônico, tá? Ela permite e também traz alguma regulamentação, que tem um pouco a ver com o que você me perguntou agora. Como é que eu identifico uma pessoa? Em 2020 e 2021 nós tivemos algumas decisões do STJ porque chegaram impugnações sobre a realização de citação criminal. Por não identificação? Nulidade pelo uso do recurso eletrônico. Ah, tá. Falta de procedimento, reconhecimento. Se requereu a nulidade do ato por se entender que seria uma nulidade absoluta, né? Lembra aquela primeira tese que eu falei? Que não poderia ser realizado com o uso de meio eletrônico, teria que ser presencial, por mandado, que é o que o Código de Processo Penal diz, por mandado, mas não diz que tem que ser presencial ou digital. Presume-se culturalmente que seria presencial. E aí o que o STJ veio e falou? Olha, a gente não pode tornar nulo só porque é um procedimento que não é expressamente previsto em lei. Aqui a gente está falando da finalidade do ato. A gente está falando aqui de instrumentalidade das formas. Se eu tenho um instrumento diferente que atinge uma finalidade, eu tenho um ato válido. E aí, de forma resumida, ele diz que, havendo a ciência inequívoca sobre aquela informação, o ato é válido. E aí ele traz alguns elementos para responder a sua pergunta. Foi a primeira decisão paradigma que nós tivemos. Ele traz 3 elementos indutivos para você presumir a identidade daquela pessoa. E a gente se baseia nisso até hoje. Até hoje a gente está em 2023, 2 anos depois. 2 a 3 anos. A questão paradigma era uma comunicação por WhatsApp, por texto. Então a decisão foi em cima do texto. Para identificar alguém por WhatsApp, por texto, o STJ entendeu, olha, primeiro, você precisa registrar o número telefônico utilizado. Você utilizou um telefone e registrou esse telefone, principalmente se esse número está nos autos, se esse número foi informado por alguém, presume-se, é um indício. Segundo, caso você tenha a fotografia do WhatsApp, eu tenho um número,
Eu tenho uma fotografia, eu já tenho 2 elementos. E aí se eu tiver um terceiro elemento, que é o que ele entende, o STJ entende, que é o mínimo para você presumir, você tem que ter o terceiro elemento, que é a confirmação escrita, a confirmação da própria identidade. Número de telefone, fotografia do WhatsApp e a autodeclaração de que você é aquela pessoa. Mas, veja, tem muita gente que se confunde dizendo que tem que ser esses elementos. Eu não consigo aferir, eu não consigo ter a fotografia do WhatsApp. Eu não consigo ter uma autodeclaração escrita, porque o STJ usou escrito. Mas a gente tem que entender que o paradigma foi por texto. E a gente pode se fazer valer de um vídeo, de um áudio, de outros elementos que me levem a crer que aquele era o destinatário. Até uma fotografia da pessoa com o documento de identidade. Né? Acho que essa é a resposta, é a melhor resposta que a gente tem. Isso é bom. Né? Que aí depende da colaboração, que a gente vai exemplificar já quando entrar na prática. Mas é isso, Cleiton. A gente tem a decisão paradigma que nós temos é essa. São esses elementos. Mas aí a gente pode trazer vários outros elementos que podem auxiliar na identificação da parte. Eu gosto de usar muito um. Qual que é? Que quebra tudo isso que o STJ falou. Quebra não, complementa. Danado ele, né? A mãe confirmou. Mãe mente? Mente. Para esconder o filho. Pra esconder. Quando diz que o filho é bonito, quando diz que o filho é todo certinho. A minha mãe não mente não. Mas veja, numa diligência híbrida, olha que interessante, numa diligência híbrida, fiz a presencial e encontrei a mãe. A mãe informa que o filho está viajando, está morando em outro estado. Não, mas pode falar com ele. Aqui está o WhatsApp e o telefone do meu filho, fulano tal, fale com ele. Aí você liga e ele confirma que é o filho. Eu já tenho fortíssimos indícios de que é ele. Eu não preciso necessariamente seguir esses indícios, esses elementos dedutivos do STJ. Sempre que possível eu sigo. É que essa questão gera dúvida, né? Que a situação é o paradigma, é uma decisão voltada para um texto. E aí quando a gente não mergulha muito nesses detalhes, gera dúvida no procedimento. Mas como é que eu faço? Eu não entendi direito, é melhor não fazer não. Eu acho que não vamos por aí. Caramba, isso é complicado. Não tenho certeza. Não, vamos ficar no nosso padrão, no analógico, no difícil, porque eu ainda não entendi direito. Não é melhor parar um pouquinho, entender os procedimentos e adaptar? Sim. A grande dificuldade que eu vejo é a subjetividade. Infelizmente, muitas pessoas não têm bom senso. E usam o seguinte argumento, que eu já digo desde logo que eu não concordo. Poxa, se eu estou colocando na minha certidão que eu identifiquei a pessoa, é porque ela está identificada e ponto. Eu tenho fé pública. As pessoas têm que acreditar em mim. Eu ia falar isso, né? O oficial tem fé pública, né? Então, esse argumento eu não acho um argumento válido. Sério? Eu não acho, mas eu não estou atacando a fé pública de forma alguma. Eu sou um defensor da fé pública. É porque eu entendo que quando se critica o simples fato de o oficial falar assim na certidão, certifico que identifiquei o réu, ponto. Sendo assim, efetuei o ato processual. Isso, por meio remoto, ainda é muito frágil. Não se está duvidando que o oficial de justiça identificou o réu, não. Não se está duvidando da sua fé pública. O que se está colocando em xeque é como é que um oficial de justiça, como é que uma pessoa consegue identificar outra de forma inequívoca através de uma ferramenta remota. A possibilidade de você se equivocar, de você ser enganado, ou de o seu entendimento subjetivo de uma identificação não ser o suficiente, é tão grande, que quem defende um cuidado maior na citação, principalmente criminal, defende que não basta o oficial de justiça ou qualquer outro servidor que realizar o ato falar simplesmente era aquela pessoa, porque eu sei que era. Vocês concordam comigo que existe uma grande chance de você se enganar ou de você ser enganado? Eu acho que não se questiona a fé pública do oficial de justiça, se isso questiona o procedimento. Uhum. Porque a gente tem um feeling em diligência. Aí eu percebi o olhar, falou, me apresentou um documento ali. Mas se eu não coloco isso na certidão, apesar de eu ter fé pública, né, é um procedimento que ainda, eu acho que você está nessa linha, né? Isso. Que é um procedimento ainda tão frágil, um assunto ainda tão novo, que é melhor ter um pouco mais de cuidado para ir nessa direção, colocar um pouco mais de informação, até isso amadurecer mais.
e se tem um procedimento mais bem definido. É trazer objetividade para a subjetividade. Cada um entende que identifica de um jeito. Se eu falar com uma pessoa por telefone, dependendo da forma que ela me responder, que ela se comportar, eu vou ter certeza absoluta que é ela. Eu tenho. Mas será que eu estou certo? Isso é subjetivo demais, né? É muito subjetivo. Então, como cada pessoa, cada cabeça é um mundo, e o mundo jurídico precisa da segurança jurídica, a gente precisa desses elementos mais objetivos. Eu concordo que a gente precise, e nesse momento a gente precisa reforçar a certidão, porque infelizmente todo ser humano erra. E às vezes o ser humano é um oficial de justiça, às vezes é um juiz, às vezes é um advogado, às vezes é a parte, todo mundo erra. E aí esse cuidado é para mitigar justamente esse erro, essa possibilidade de erro, e não trazer prejuízo nem para o réu e nem para a sociedade. Eu acho uma preocupação honesta. Tá. Falando dessa questão da identificação, né, já me veio à cabeça também que, como a gente falou, né, existe a possibilidade também da pessoa não se identificar. Né? E aí o que o oficial faz quando vê essa recusa? Né? O que o Daniel faz? Aí você não tem muito como seguir no meio eletrônico. Porque o meio eletrônico é uma possibilidade, não é a ferramenta que você vai resolver em todas as vezes. Sim. Então se eu digo para a pessoa, ele não confirma, não se identifica, diz que não é, às vezes você percebe uma má fé, que a pessoa está se esquivando, você já entendeu que é ele, mas não tem certeza. Abandona o meio eletrônico e aí sim você volta às origens. E aí volta para o meio analógico. Porque não tem como, nós precisamos da identificação, da confirmação da pessoa, de que eu estou falando com a pessoa correta. Se eu mesmo, oficial de justiça, não consigo, como que eu vou levar isso para os autos? Então esse é o momento que a gente abandona e vai para o meio volta lá, analógico mesmo, diligência, carrinho, endereço e tudo aquilo. E apesar disso ser uma contravenção penal, né, recusa de identificação ou falsidade biológica, você não tem como provar com quem você está falando. Já na diligência presencial, a pessoa ela vai ter que se identificar, ela é obrigada. Mas tem um ponto aí, hoje em dia, com a loucura que está o mundo, com tanto trote, com tanta ligação de empresas fazendo aí seus comércios e etc., quando você liga para alguém e eu recebendo uma ligação de oficial de justiça, eu vou ter dúvida se o cara é oficial de justiça também. Então assim, não é só você que quer saber a identificação do réu, ele quer saber com quem está falando e de forma mais assertiva, então você tem que passar essa segurança para ele. Às vezes você faz uma videochamada, aí mostra o seu rosto, mostra a sua credencial, mas até lá você tem que fazer com que a pessoa aceite uma videochamada. Não é simples. Sabe o que acontece muito? As pessoas se utilizam desse argumento da preocupação com a segurança, com a identidade, elas se revestem desse argumento para não colaborar. Elas sabem que é o oficial de justiça, elas entendem, sabem que tem o processo. Não, eu não vou me identificar não porque eu não confio. Muito bem, venham ao fórum. É o primeiro argumento que eu uso e geralmente não funciona. Ou seja, a maioria dos meus clientes, pelo menos, utiliza esse recurso como má fé para tentar não responder o processo. E aí cabe a gente localizar, fazer a hora certa, cabe ao Estado. E o ponto aqui é assim, toda vez que uma pessoa, em todo momento em que o réu vai ser citado, ele já passou por um inquérito policial. Então, ele já sabe que aquilo pode evoluir para o judiciário. A ligação que vem, olha, se trata do assunto X. Ele já sabe que se trata daquele assunto. A maioria já sabe. E aí, a pessoa que quer usar de má fé pode usar esse argumento aí. Mas aí tem um monte de personalidades e um monte de coisa que a gente se esbarra. Tem que ter paciência. Voltando para o meio analógico, aí é da mesma forma das demais citações, assim, dia, horário, A mesma poder coisa. lá, tudo igualzinho. Com um pouco de cuidado para você se revestir de mais certeza de que está falando com a pessoa correta. O mesmo cuidado. Uhum. Mas eu falo assim, na questão de você ir até a casa da pessoa. A mesma coisa. Dia, Qualquer hora. dia, qualquer hora, qualquer local. Tem as exceções de liturgia, de se a pessoa se faleceu alguém da família, aquelas exceções que a gente está... Ser casado, né? Isso é para o civil. Exatamente, era o que eu ia Isso falar. é para o civil. Mas a gente pode respeitar isso de uma forma análoga. Pode. E caso a pessoa se oculte depois, faz a hora certa, não vai ter nenhum prejuízo, não. Bom senso, né? Aí vai do bom senso. Mas, de fato, quando a gente fala do penal, a gente tem, na regra, na legislação,
Os atos podem ser realizados, os atos de comunicação podem ser realizados a qualquer dia e qualquer hora. Não há restrição, tá? Mas é claro que a gente tem que ter o bom senso e obedecer ali minimamente um horário não comercial, mas o processual, que está no Código do Processo Civil. Então a gente obedece sempre que possível o horário das 6 da manhã às 20 horas, não sendo possível, sábados, domingos, após esse período. Tá? Tanto no presencial quanto no meio eletrônico. É a mesma coisa. E no civil, já que a gente está falando de comunicação, é bom lembrar que citação e intimação também tem exceção hoje, artigo 212, desde 2015, pode ser realizado qualquer dia, qualquer hora, mas a gente sempre orienta a manter dentro desse horário do ato processual, para evitar constrangimentos, evitar aborrecimentos, invasão de intimidade, na hora do descanso, a pessoa está lá jantando com a família, 10 horas da noite, ninguém merece receber um oficial de justiça, né? A não ser que esteja se escondendo, aí merece. Intimação, citação e tem hora. Tem hora. Anota aí. Tem hora, muito bem. Tanto no meio eletrônico como da forma analógica, como o Daniel falou, em relação à contrafé, né? Tanto no meio eletrônico como presencial, a pessoa é obrigada a ficar com ela, deve ficar com ela ou não? Não, o Estado tem a obrigação de oferecer a contrafé. Se a pessoa vai receber, rasgar, tocar fogo, virar de costas e sair correndo, aí ele não tem a obrigação de receber. Né? Não é obrigado a pegar o papel e ir embora. Da mesma forma do arquivo, né, do PDF lá. Né? Pois é, mas aí a gente envia e aí espera a resposta. Precisa esperar a resposta se confirmando o recebimento. E aí se ele não confirma o recebimento, vem uma outra polêmica, né? E aqueles 2 tiquinhos lá do WhatsApp? Os azulzinhos. O aplicativo já não mostra que ele recebeu, mas o STF diz que ele tem que confirmar por escrito se a comunicação for só por texto. Não, na verdade é a identidade que ele tem que confirmar por escrito. É a identidade. O recebimento, eu entendo que dá para considerar válido. Pois é, porque a gente tem ali um aplicativo que mede isso. O nosso código de normas, inclusive, fala sobre isso nas comunicações por meio remoto. Fala que poderá ser verificado através do aplicativo. E, na verdade, eu entendo que o recebimento ele pode ser confirmado de qualquer forma. Qualquer forma. Aí vem a fé pública. Confirmou porque me disse no celular, confirmou porque respondeu o e-mail, confirmou porque o aplicativo confirmou e eu sei que o WhatsApp é dele porque a gente estava conversando por WhatsApp. Aí é fé pública e um bom texto, uma boa certidão. Em relação da contrafé também, né? De recebimento do arquivo, por exemplo. Sim, eu estou falando tanto a comunicação quanto o documento, que é isso que o Daniel falou. A pessoa pode dizer por telefone para você, olha, recebi, já está aqui. Porque tem gente que desativa aquela opção no WhatsApp que não mostra pra gente aqueles 2 risquinhos azuis. Aí você manda e o WhatsApp não fala. Aí a pessoa também não lhe responde mais. Caramba, eu preciso da confirmação. De repente você liga pra pessoa, e recebeu? Ah, esqueci de responder no WhatsApp, mas recebi sim. Tá válido. Ótimo. Ó, eu tenho um exemplo desse caso que é interessante. Geralmente, quem não quer receber a contrafé eletrônica não vai colaborar. Não vai mandar identidade, não vai se identificar. Você não vai chegar nesse ponto da pessoa não querer receber a contrafé. Porque você não vai ter certeza se é ela ainda. Não vai ter a comprovação. Agora, existe uma hipótese. Vamos lá, eu estou citando você. Cleiton, você responde a um processo penal. Pois é. Deu ruim. Você confirmou que era você, tem a sua foto no WhatsApp, tem o seu número. Olha, foto, número e você acabou de confirmar, por voz mesmo. Não é análogo à decisão do STJ? Sim. Por voz? Ou por texto? Sim, sou eu. Você tem lá todos os elementos. Você cita o cidadão. Ele fala, entendi, mas eu não quero receber nada não. Pô, te bloqueia. Tudo bem. Ele acabou de se recusar a receber a contrafé. Certo, mas já Assim confirmou que era ele, né? Perfeito. Os elementos já estão presentes. Eu posso considerar essa comunicação válida. Porque o recebimento da contrafé não é obrigatório. O obrigatório é o oferecimento. Aí tem gente que vai pensar assim, porque a gente tem um monte de cabeça aqui, né? Então essa citação não é válida, eu devo fazer diligência até o endereço da pessoa. Para entregar a contrafé. Mas o cara que rejeitou a contrafé no meio eletrônico, ele não pode rejeitar a contrafé presencialmente também? Não. Aí você vai falar, Cleiton, sua contrafé. Não quero, não. Ok. Eu não posso citar assim? Não, você tem que pegar a contrafé, porque senão... Entendi. Aí é uma questão de bom senso. Sim. Cara, eu acho que já está na hora da gente fazer um passo a passo aqui, com a ajuda da editora, pode colocar em algum lugar aqui na tela,
para a gente explicar para a turma, olha, como que seriam boas práticas que atendem às questões do CNJ e do STJ em relação à citação eletrônica, à citação criminal por meio eletrônico. Primeiro, não se questiona a fé pública do oficial de justiça. Tem que deixar isso bem em voga, né? Então, assim, tem gente que gosta de colocar os prints da tela de tudo o que fez, de todo o processo, nos autos. Essa é uma forma de comprovar a sua fé pública. Então, a gente pode moderar em relação a isso. O que é necessário, o que é fundamental e o que seria um exagero, um excesso de zelo. Para também não estar gerando muita prova dos nossos atos, e sim usar a fé pública quando couber. Então, primeiro, como que você identificou o réu? De que forma? Você tem que explicar isso na sua certidão. Eu perguntei o nome completo dele, ele falou que era ele. Expressamente ele disse que era ele. Mas no mandado eu tenho o CPF, eu tenho a filiação. A sua mãe se chama como? Ele fala, CPF, 00000, e ele continua, ele complementa o CPF. Então, identificação expressa, e eu confirmei os dados dele conforme constam aqui no mandado. Eu estou escrevendo isso na minha certidão, a forma que eu identifiquei o réu. Eu perguntei se era ele falou, sim, sou eu. Atende ao quesito quesito 2, que é a confirmação expressa do réu acerca da sua identidade. Bom, identifiquei o réu. Quero fechar e não deixar dúvida? Manda uma selfie para mim. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Pega o seu telefone, tira uma selfie, mostra o seu rosto e a sua identidade segurando aqui do lado. É muito difícil a gente ter uma terceira pessoa fazendo isso. Né? Os bancos usam isso. O sistema do governo nacional usa isso para abrir uma conta lá no Gov.br, né? Isso. Então, por que o judiciário não pode usar? Para confirmar quem é a pessoa. Então, isso atende à questão de identificação do réu. Só que eu estou falando por WhatsApp ou por telefone. Qual é o número do telefone do qual eu estou falando com o réu? Bota na sua certidão. Mais um elemento. Mais um elemento. Como você obteve esse número? Está nos autos? Foi em diligência? Foi em diligência. Quem que ele entregou esse número? Um parente? Um vizinho? Um amigo? Ou mesmo, vou ocultar a pedido da parte, porque mas que tenha essa informação lá. Que tenha. Então, passo 4. Você enviou os documentos via WhatsApp, por exemplo. Ele recebeu? Basta dizer, enviei os documentos, entreguei a contrafé de forma digital e ele recebeu. Não precisa dizer como, se ele disse sim, se foi por tiquezinho de WhatsApp. Não precisa. Entreguei e eu sei que ele recebeu. Basta estar lá. Passo 4. Passo 5, deixa eu anotar aqui. Existe uma fragilidade na comunicação processual quando você o faz somente por texto, somente por WhatsApp. Você entrega uma citação por anexo e às vezes o réu é uma pessoa pobre, é uma pessoa que nem sabe ler, é uma pessoa mais humilde e o texto da citação é um texto muito técnico. Então, dica, liga para o cara. Antes de mandar qualquer coisa no WhatsApp, eu gosto de fazer assim, eu ligo para a pessoa. Me identifico, explico, olha, lembra aquele dia lá na delegacia aconteceu o processo, agora está no judiciário, tá? Agora eu vou lhe explicar tudo para que você não seja prejudicado ao longo do processo. Óbvio que eu só consigo fazer isso quando eu consigo engajar na conversa. Né? Aí eu explico para ele o que aconteceu, prazo, tem advogado, defensor público, etc, etc, etc. Tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Se ele tiver pergunta, eu tento esclarecer. Óbvio que eu também não posso prestar consultoria de um advogado. Sim. Né? Mas tudo que eu falei agora está num documento que eu vou lhe mandar no seu WhatsApp. Com esse documento você apresenta ao seu advogado, ao seu defensor público, e aí os colegas já sabem como proceder, né? Eu preciso que você dá uma olhadinha lá, confirma para mim se recebeu, só para ter um cuidado a mais. Ele vai lá, normalmente, ele confirma, e ele faz isso. E aí aquela selfie que ele mandou para mim, que está no meu WhatsApp, eu vou dar uma olhadinha, qualidade, iluminação, consigo ver o documento, tira uma foto só do seu documento, frente e verso. Ele mandou uma foto com o documento e depois só do documento frente e verso. E essas coisas eu anexo no processo. Se eu quiser ter mais cuidado ainda, eu chego lá no perfil do WhatsApp dele, quando você clica lá em cima no número ou no nome, aparece um quadrinho ao lado, né, com a foto dele no WhatsApp e o número de telefone embaixo. Você pode dar um print nessa parte da tela. Faz um recorte. E coloca ali. Eu faço dessa forma. Os colegas podem fazer de outra forma, mas essa é uma dica que para mim funciona muito. Então, resumindo, selfie do cara com o documento e um print do WhatsApp dele com a foto e o número que aparece no WhatsApp. Não tem dúvida, pô. A pessoa que lê esse documento
não tem como ter dúvida sobre a identificação e sobre o procedimento. Não tem dúvida. Eu acho que a gente pode até pegar um modelo de certidão e deixar lá no nosso site. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Vamos. Se você tiver afim, dá um pulinho lá no nosso site, na área de downloads, e lá vai ter um documento certidão negativa por meio eletrônico. Lá é um modelo, é uma sugestão que você pode baixar e adaptar para a sua necessidade, lá no nosso site. Deixa eu fazer um pequeno complemento. O Daniel deu muita informação agora, eu quero resumir ela na certidão. Como é que eu faço? E certamente vai estar lá no nosso modelo. Fiz a citação normalmente com o uso de e-mail eletrônico. Ponto. Identifiquei o réu da seguinte maneira. 2 pontos. 1. O réu confirmou expressamente sua identidade durante a ligação. 2. O réu enviou documento de identidade em anexo. 3. O réu enviou fotografia pessoal em anexo. Acabou. Isso é identificação. Não é difícil escrever isso na certidão. Se eu coloco somente que citei o réu após a sua identificação, é frágil, é sujeito à impugnação. Se ele recebeu ou não o PDF depois, o mandado, é outra história. A gente até falou que ele pode inclusive recusar isso. É um elemento importante, mas não tão importante quanto a identificação. E fazendo isso através de uma chamada telefônica, é muito mais fácil de você aferir uma identidade. Você consegue perceber na forma de falar, no tempo de resposta do réu, se ele está falando a verdade, se é ele ou não. Se eu mando uma informação por texto, por WhatsApp, ele vai lá e responde meia hora depois de pesquisar na internet. Dá tempo de pensar, né? Depois de perguntar para os familiares. Então, assim, eu sempre coloco na certidão que eu iniciei a comunicação por chamada telefônica e dei continuidade através do WhatsApp, no qual eu enviei os arquivos PDF. Ou seja, essa questão de receber ou não é onde vai entrar propriamente dita a fé pública. Porque eu só preciso dizer, ele confirmou, ele recebeu. Eu não preciso entrar em detalhes como eu preciso entrar na forma de identificação. Ele recebeu através do WhatsApp e ponto. E recebeu. Aí não há como você colocar dúvida sobre um elemento tão objetivo como esse. E quando o contato é somente por WhatsApp, você pode ter a má-fé de terceiro. Porque às vezes o telefone que é do réu não está com ele naquele momento. Você está ali com a esposa, com o marido, com qualquer pessoa, e você envia um documento, ou diz que vai enviar um documento, e a pessoa, sim, sou eu, estou curioso para saber o que é. Que isso? Algum problema com a esposa? Algum problema com meu marido? Me fala, mas eu preciso falar com fulano. É você? Sim, sou eu. Pronto, você já está aí num enorme risco de imaginar que está fazendo a comunicação processual com o réu, e é uma terceira pessoa ali, que está ali dizendo que é porque quer receber informação, está curioso, quer acelerar as coisas, e aí você pode causar um enorme problema no processo. E outro elemento que é importantíssimo durante uma chamada é que você consegue passar mais credibilidade. A forma de você falar, a forma de você se portar. Poxa, o fato de ter a sua foto lá no WhatsApp, deixa a foto no WhatsApp, deixa público. Porque se alguém vê a tua fotografia, se vê que tem talvez um brasão do judiciário, ela vai inconscientemente tender a acreditar que aquilo é verdade. E não basta isso, você precisa saber falar. Se você tem uma dicção ruim, se você não fala direito, não se expressa direito, faça um curso com Cleiton Alves, aprenda como se expressar, mas é sério. Quando você se expressa bem, você fala bem, não fica falando rápido, você falando o seguinte, você tem um problema, a pessoa, será que é sério isso? Não traz muita seriedade. Então, tem que ter essa preocupação com a forma de falar, com a forma de se apresentar, tom de voz. E isso você não tem no áudio, no texto. O texto é muito impessoal. O mais próximo que a gente consegue de uma diligência presencial, depois da videochamada, né, é um telefonema. Resolve tudo por telefonema, faz a pessoa acreditar em você, você vai conseguir sentir melhor se ela compreendeu, até mesmo para proteger o analfabeto digital. Sim. Né? Aquele que lê, ouve, mas não compreende. Você estando com uma comunicação direta ali, você vai sentir se a pessoa compreendeu ou não. Isso é importantíssimo na comunicação criminal. Até mesmo para você conseguir engajar no diálogo. Porque é esse ponto o principal. Você precisa mostrar uma seriedade no início, você precisa fazer com que a pessoa entenda do que uma ligação é séria. Hoje em dia a gente tem tanto trote, tem tanto telemarketing, que se você não entrar com uma determinada seriedade em relação à sua apresentação, em relação à forma de se expressar com a pessoa,
ela não vai continuar a lhe ouvir. Ela vai... Porque é muito fácil, né? A pessoa está lá do outro lado. Eu não sei onde ela está. É muito fácil eu desligar o telefone e bloquear esse contato. Aí eu perco uma enorme janela de tentar tirar mais um mandado da minha pilha, resolver um problema, fazer o processo andar, porque não é só resolver problema, né? O processo tem que andar. Eu perco uma ótima janela. E assim, por estatística não, mas por experiência, a pessoa não lhe atende na primeira chamada. Por experiência, agora essa é o meu relato da minha experiência. De novo, muita ligação, muito telemarketing, muita ligação de cobrança, muita ligação de tudo para todo mundo hoje em dia. Então, se me liga uma pessoa e eu não tenho esse número salvo na minha agenda, eu não sei se eu vou atender de primeira. Normalmente o pensamento é, se for importante, vai me ligar de novo, vai me mandar uma mensagem depois, estou ocupado, não sei quem é. Então, vai outra dica. Você liga para a pessoa, ela não vai lhe atender, manda uma mensagenzinha no WhatsApp dela. Agora, deixa um textozinho padrão já, projetado ali. Olha, bom dia, boa tarde. O meu nome é Daniel Faião, eu sou oficial de justiça e eu estou com um documento aqui para fulano. É importante dizer o nome da pessoa porque ela vai saber que você já está ligado que é ela. Sim. Então, antes de eu enviar esse documento, eu preciso falar com você por telefone para lhe explicar todos os detalhes. Em seguida, eu envio o documento. Cara, essa pessoa vai lhe responder. Vai por dois motivos. Primeiro, ela está preocupada. Pô, o oficial de justiça me procurando. E segundo, ela está curiosa. O que esse cara quer falar comigo? Estou devendo alguma coisa? Qual é o problema? Então, ela vai lhe responder. Às vezes, quando você liga, a pessoa está ocupada, está trabalhando, está com um monte de coisa na cabeça. Deixa uma mensagenzinha ali. Vai tentando resolver os outros mandados. Daqui a pouco aquele lhe responde, opa, posso falar sim. De que se trata? Pode mandar por aqui. Pronto, nesse momento você liga e a pessoa já sabe de quem é a ligação. E, em geral, ela te atende. E aí entram as questões que o Mauro falou, né? Se apresente bem, fale direito com a pessoa, instrua a pessoa. Não leve só o problema, leve uma solução dentro daquilo que você pode fazer, né? Sim. Instruir advogado, defensoria pública, telefones e tal. E olha, tem muita gente que critica, que vai criticar agora, é natural, dizer, falar é fácil. Na prática isso não funciona. Cleito, parece fácil para você essa forma de diálogo, de tratar de um a um? Para mim parece, sim. Parece? Porque parece. Ainda mais porque eu tenho uma certa afinidade com os meios eletrônicos. Mas na prática não é fácil, assim como a gente está falando. É dificultoso, é chato, as pessoas resistem, é difícil. Mas olha, muita gente realmente não consegue. Não consegue, as pessoas não querem enviar identidade, não querem enviar foto. Esse é o padrão, né? A sociedade em geral não quer se expor a isso. Sim. A não ser quando compreende que aquilo é uma situação séria. E eu, por exemplo, a grande maioria dos meus contatos, dos réus, dos meus clientes, me atende bem depois de um tempo e me envia documentação, me envia às vezes identidade, CPF, certidão de nascimento, com selfie, me manda tudo. Eu tenho uma estatística aqui aproximada, não sei se do Daniel é parecido, mas em torno de 90% dos contatos que eu faço, dos réus que eu localizo por telefone, colaboram. Nem sempre de primeira. Alguns demoram, mas se a gente tem esses cuidados de comunicação, de postura, de orientação, a gente consegue uma colaboração melhor dessas partes. Não é fácil. Tem que ter o engajamento. Mas funciona, tem que ter esse engajamento. Para mim eu também consigo muito. É difícil ter alguém que, depois de eu me comunicar, é difícil ter alguém que recuse ou que não envie uma foto. A parte mais difícil é fazer com que a pessoa tire a sua selfie com o seu documento e lhe entregue. Para mim essa é a parte mais difícil. Eu tenho uma outra dica número 100. E não é uma coação, tá? Mas é uma advertência. Olha, eu estou tentando fazer essa comunicação por meio eletrônico, via WhatsApp, é mais fácil para o senhor. Caso o senhor não colabore, eu vou ter que lhe procurar na sua residência ou no seu trabalho e eu vou fazer isso pessoalmente onde eu lhe achar, independente de quem esteja por perto. Diante dos seus vizinhos, diante dos parentes, diante do trabalho. Veja que eu não estou criando terrorismo, eu não posso criar terrorismo. Mas eu tenho que dizer o que pode acontecer. Não é melhor a gente resolver isso agora aqui por telefone? Você gasta 2 minutinhos, eu também tenho um trabalho mais simples, a gente resolve e o processo segue? Só que a pessoa não vai lhe ouvir falando isso. A pessoa já não quer mais falar com você. Manda uma advertênciazinha no WhatsApp. Isso. E espera. Se não der, você fez a sua parte e aí você vai para o modo analógico. Aí não tem para onde ir. Mas é uma tentativa. Normalmente funciona também. Eu estou falando assim sobre esse cuidado, dicção, linguagem, postura, credibilidade, porque no meu caso eu tenho uma desvantagem específica
que me obriga a fazer isso. Qual? Porque eu trabalho hoje no núcleo de inteligência. Então, os mandados de citação que chegam para mim são aqueles réus que estão desaparecidos. A gente não tem endereço. Sim. Então, eu preciso convencer o cidadão ou a me passar o endereço ou a me mandar foto, RG, porque não tem como fazer naquele momento uma comunicação presencial. Logo, eu preciso empregar todos os esforços possíveis e um pouco a mais para tentar conseguir resolver esse problema. Em parte, eu faço com advertências. Inclusive, advertência de natureza processual. Falou, olha, se o senhor não foi encontrado, o juiz vai analisar essa situação e é possível que ele suspenda o processo, é possível que ele determine uma prisão preventiva. Isso pode ser prejudicial. Então, o meu papel aqui é esse, para que o senhor não tenha prejuízo, tome ciência e o processo siga o rumo mais natural possível. Se eu tivesse um endereço, em vários casos desse 90% aqui, sei lá, uns 30%, eu ia desistir, porque realmente é difícil, e iria no endereço. E se você tivesse um endereço e esse cara morasse em outro estado? Segura essa bomba. E aí, mano? Eu tenho um entendimento muito forte em relação a isso. E eu puxo do Código de Processo Civil. O pessoal critica a questão da jurisdição. Mas o juiz não tem jurisdição em outro estado. Não é bem assim. A jurisdição é nacional, dividida em competências. Quando a gente vai para a comunicação processual, se a gente for lá no civil, ela é feita para qualquer comarca do país, por meio eletrônico ou por carta. Por que o oficial de justiça não vai para o outro lado do país? Porque não dá. Porque ele é um meio analógico que só transita por ali. Mas através de outras ferramentas, estamos no civil, é possível tranquilamente que seja enviado para qualquer local. No criminal, eu aplico da mesma forma por analogia. Não há nenhum problema em uma comunicação ultrapassar barreiras físicas, já que não existe barreira na comunicação digital. Não vejo nenhum problema nesse sentido. Endereço eletrônico, né? Sim, endereço eletrônico. Eletrônico ele não tem local. Mais uma vez, essa matéria é regulamentada pelo processo civil, né? O penal não fala sobre isso. Mas como é matéria processual e o que a gente está buscando é a finalidade do ato e não a forma em si. Dá para se utilizar, né? E apesar de que eu estou usando a forma mandada, é o oficial de justiça que está fazendo. Ele apenas está se fazendo valer de um recurso tecnológico para poder alcançar a finalidade daquele ato com mais celeridade, com menos custo, com mais eficiência. Não vejo nada de errado. E para ajudar, e se ele morar em outro país? Eu ia te fazer essa pergunta, Daniel. Cuidado. Eu vou ter que responder, porque essa daí... Essa daí Ele tá com a boca cheia d'água, você vai ter que responder essa, Mauro. Aí eu acho possível entendimento para os dois lados. No nacional, não. É válido, ponto. Acabou. Mas no internacional eu não posso falar de jurisdição fora do território nacional. Então, de um lado, a gente vai ter pessoas mais garantistas que vão dizer que precisa de uma carta rogatória para mandar para outro país, para essa comunicação chegar lá. Mas ainda assim eu não sou formalista nesse ponto. Eu entendo que a jurisdição no território nacional, ela continua sendo exercida no território nacional caso eu faça uma comunicação por meio digital para outro país. Porque, veja, eu estou transmitindo uma informação a partir daqui. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? De eu acionar um país estrangeiro através de uma carta rogatória para que ele envie um WhatsApp. Não parece haver sentido nessa lógica. O sentido existe em eu vou enviar uma carta rogatória para que um agente dentro daquele país se desloque fisicamente dentro de uma outra jurisdição, já que os países têm autonomia, e realize esse ato processual. No digital isso não existe. E eu não estou falando de cumprir uma obrigação em outro país. Eu não estou falando de um ato executivo, de um bloqueio de conta, de uma busca e apreensão. Eu não estou falando de um ato físico. Um ato executivo propriamente dito. Não estou mandando um agente lá avaliar. Eu estou falando de uma transmissão de uma informação que se exaure quando ela é transmitida. Ela não é transmitida lá, ela é transmitida aqui. E o objetivo de uma comunicação processual é a ciência do destinatário. E aí pode-se falar, mas Mauro, ele está em outro país, ele vai ter alguma dificuldade em acessar o advogado dele, em acessar o processo. Será?
Pessoas em outros países não se comunicam livremente com os familiares no Brasil. Sim. Pessoas em outros países não fazem compras, não acessam, não fazem contratos, não acessam tudo quanto é tipo de informação online. Qual a dificuldade de fazer uma audiência virtual com seu advogado? Hoje em dia não há muito de se falar nesse tipo de dificuldade. Então, é questionável? É. Tá? Os dois entendimentos são questionáveis aí. Aliás, são possíveis. Mas eu ficaria com um entendimento menos formal e que atinge a finalidade, que é permitir a comunicação por meio digital, inclusive para outros países. Apenas a comunicação. É melhor a gente parar por aqui, senão daqui a pouco o Daniel vai dizer, e se ele tiver em outro planeta? Aí vai... Isso tem que mudar. Não, mas eu não estou fazendo pergunta. Depende, qual é o link? Eu sei, internet, tô zoando com você. É porque isso acontece, não é raro não. Na federal acontece muito. Não é raro não. E você descobre isso, normalmente você descobre isso em diligência. O familiar fala para você, fulano está morando, ou não está nem morando, ele está viajando. Está em Portugal, está na Bolívia. Eu já presenciei situações nesse sentido. Então, assim, é uma região, é um cenário cinzento ainda, né? Não tem uma regra dizendo sim, faça, não faça. A gente tem que ir pelo bom senso, a gente precisa estar resguardado de legislação e, em última instância, a gente pode fazer e submeter à apreciação do magistrado. Ele vai definir se vai aceitar aquela situação como válida, se não vai. Aí vem a preocupação também dos colegas. E se mais na frente meu ato for anulado, for decretado ato nulo, eu posso responder alguma coisa? Essa é uma pergunta que é difícil de responder. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer porque foi feito com boa fé, há possibilidade desse entendimento. Assim como aconteceram as citações criminais. Se a gente não faz, não gera precedente. Se a gente entende que é possível, a gente tem que fazer, mesmo que lá na frente seja anulado. Porque olha a comunicação criminal eletrônica. Ela chegou no STJ ainda em 2020. Porque os oficiais fizeram. Foi anulado? Foi. Foi anulado. Mas por que foi anulado? Porque o STJ entendeu que não estavam presentes os elementos. E ele disse quais eram os elementos. Gerou um precedente, gerou de certa forma, uma regulamentação. Se a gente não faz nunca por receio, porque existem pessoas que vão entender que não é possível, a gente não vai fazer nunca. Ninguém vai chegar e regulamentar isso pra gente. Só não pode fazer de forma desordenada, de forma bagunçada, de forma sem critérios. Sim. Né? Utilizando os critérios disponíveis atuais, verifiquei, procedi da seguinte forma, etc. Coloca ali os seus entendimentos e se esforça para atender o objetivo. Exceto se for uma coisa muito louca, que você, poxa, nunca me deparei com isso. E agora? Não tem regra, não tem legislação. Como fazer? Aí você entra no outro cenário que precisa de um pouco mais de estudo. Como é isso que a gente trouxe, né? E se for em outro país? Claro. Né? No analógico, carta rogatória e não tem discussão. No digital, a gente não está falando do endereço físico, e sim do endereço eletrônico, que não tem ponto geográfico. Vamos saber de onde é o IP do cara? Olha que loucura, né? Realmente é uma área mais cinzenta. E se ele não me fala que tem outro país? Eu faço a comunicação normalmente, código, não sei se funciona, código, alguns devem funcionar fora, não sei como é, mas digamos que seja um número aí fictício, ou um e-mail, pronto, e-mail. E aí? O WhatsApp Depois ele funciona. vem dizer que está fora. O número de telefone Funciona, não né? funciona, mas o WhatsApp funciona. Pronto. E aí? Resolvido o problema. É uma área cinzenta, como o Daniel falou. Mas isso. a minha opinião é essa, é possível. Dá pra gente levantar muitas questões. E o procedimento está no nosso site para você baixar lá, né, o passo a passo e entender mais ou menos como é que a gente trabalha por aqui. E se você tiver algum também para compartilhar, manda aqui nos comentários aqui embaixo que a gente vai trocando informações. Entre no nosso site, o link está aqui na descrição desse vídeo. Acesse lá, acompanhe os conteúdos da Escola de Oficiais, baixe aí o passo a passo e boas diligências para vocês. Um abraço e até a próxima.